Acharam Juízes 14? Nós vamos ler alguns versículos do 14, depois nós vamos pular para o capítulo 16. Mas todo mundo conhece bem a história de Sansão, né? E o título da mensagem de hoje é Vivendo na Força do Espírito Santo. Nós somos tentados muitas vezes a tentar viver na nossa própria força, né? E hoje em dia, algo que tem dificultado as pessoas de viverem mais fortes, mais saudáveis, é o estresse, é a fadiga, é o cansaço. Mas você vai aprender hoje que nós não andaremos pela nossa própria força, mas pelo Espírito de Deus. Amém? Juízes 14, nós vamos ler alguns versículos e depois pular para o capítulo 16. Vamos ler os 5 e o 6 e depois nós vamos para o 16, 15. Hoje o Iléu está de estagiário na mídia. Obrigado. Diz assim, Juízes 14, versículos 5 e 6. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timina, e chegando às vinhas de Timina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele rasgou como rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe, deu a saber o que fizera. Amém? Então, esse era Sansão. Quando o Espírito Santo vinha sobre a vida desse homem, ele tinha uma força, mas uma força tão descomunal, porque às vezes a gente fala Sansão, parece aqueles caras de halterofilismo, né? Os caras assim, bombadão assim, parece o carioca, quando está na praia ali do Morro das Pedras. Mas eu não vejo ele com aquele abdômen trincadinho, peitoral do Conan, né? Na nossa época era o Conan. Schwarzenegger. Não. Ele era, fisicamente, acredito que ele era um homem comum. Mas tinha uma força sobrenatural dele que ele matou leão, ele derrubou de uma vez centenas de filisteus. Aqui era uma época onde ainda não existia rei sobre Israel. Mas Deus sempre levantava um homem ou uma mulher para liderar o seu povo da opressão e da oposição, geralmente dos povos daquela região, e geralmente eram os filisteus. E esse foi o caso na época de Sansão. E aí, ele foi odiado pelos filisteus, usado por Deus, só que, por mais que ele tinha essa força sobrenatural, ele também tinha fraqueza, ele era ser humano. E o ponto fraco dele qual era? Não estava nos cabelos, né? Mas na aliança que ele tinha com Deus, pois ele tinha um voto desde o seu nascimento, porque até a sua mãe era estéril, ela não podia ter filhos, e os seus pais falaram, olha Deus, se o Senhor nos der conceder a graça de ter um filho, nós nos comprometemos que ele não vai beber bebida alcoólica, ele não vai cortar cabelo, ele não vai tocar em defunto. Era o voto do nazireu. Nazireu era uma pessoa mais dedicada e consagrada a Deus. E esse cresceu sendo Sansão. Mas, como todo homem, tinha suas fraquezas. E uma das fraquezas de Sansão eram as mulheres. E aí ele abriu o coração dele para uma tal de Dalila, lembra dela? Famosa Dalila, né? E ela disse, me conta o teu segredo. E aí ele brincava com ela, dizia uma historinha, ela acreditava e fazia as coisas para ver se ele se enfraquecia mesmo, e aí ele continuava forte. Ela, poxa, tu tá brincando com meus sentimentos. Ela insistiu tanto, que ele acabou dizendo, pô mãe, ganhou ele no cansaço. Ele abre o coração e fala, tá bom, eu vou falar para você qual é o meu segredo da minha força. São as minhas tranças. Minhas 7 tranças é que eu tenho essa força. Se eu
cortar o cabelo ou perder as minhas tranças, a minha força vai embora. Ela assim, ó, prepara a turma aí, manda vir, que agora eu acho que ele falou a verdade para mim. E aí quando ele acordou, os filisteus já estavam em cima dele, amarraram ele, cortaram o cabelo dele, raparam o cabelo dele, e aí quando ele acordou, ele disse, já saí de tantas, né, vou sair dessa também. E aí quando ele achou que ia arrebentar as cordas, como já tinha feito tantas vezes, ele não conseguiu arrebentar. Por quê? A força que Deus havia concedido a vida inteira para Sansão havia saído, se esvaído da vida de Sansão. O que os filisteus fizeram? Furaram os olhos de Sansão, botaram ele num moinho para ser chacota dos filisteus. E aí a gente vê a misericórdia e a graça de Deus sobre a vida de Sansão. Por quê? O cabelo dele começou a crescer de novo, né? E como o cabelo dele começou a crescer, mesmo cego, a força começou a voltar. E olha que interessante. A Bíblia vai dizer, a gente vai ler ali, que ele matou mais inimigos na sua morte do que na sua vida. Numa talagada só que ele está fazendo uma festa para dizer, o nosso Deus venceu Sansão, o homem imbatível e não sei o quê. Aí ele ora e fala, Deus, por favor, me dá só mais uma vez a força que o Senhor sempre me deu para bater os meus inimigos. Aí ele se agarra em duas colunas lá. E Deus volta a dar força para ele, ele derruba aquelas colunas e todo mundo que estava naquela festa, era mais de 3.000 pessoas, morrem junto com ele. O que isso significa? Nós vamos aprender nessa noite. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abrir o nosso coração. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe à sua casa nessa noite para falar, para confrontar, para consolar, para exortar, para renovar e fortalecer. Pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa falar conosco por meio da sua palavra, a Sagrada Escritura, pois ela é viva e eficaz. E que nós possamos andar na força do Senhor, não na nossa própria confiança, naquilo que nós como homens, mulheres, podemos realizar na nossa força, mas queremos ter a humildade e reconhecer que é na força do Senhor que nós iremos vencer, que nós iremos superar, que nós iremos permanecer, que nós alcançaremos tudo que o Senhor tem preparado para nós e as nossas famílias. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Capítulo 16, versículo 15. Só para a gente deixar alinhado com o que a gente acabou de falar para você. Então ela lhe disse, Dalila, como dizes que me amas, se não estás comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando, insistindo, incomodando, ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Você conhece homens sem paciência? Acho que é a estratégia de Dalila. Se quiser ganhar você no cansaço, fala, Dalila, baixa a bola. Baixa a bolinha aí, Dalila. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e
tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele, o quê? A sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os filisteus, os príncipes dos filisteus, se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me, para que eu apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia umas 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que sustinha a casa e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Amém? O que significa isso conosco hoje, pastor Guto? Nós temos aprendido nesse mês de julho que Deus espera de nós andarmos e vivermos no Espírito. Hoje em dia, a gente precisa mostrar para as pessoas que a gente é forte, que pessoas fracas não têm lugar no meio da sociedade, mercado de trabalho e por aí vai. Cada vez mais nós temos que mostrar faca nos dentes, sangue nos olhos. Só que a natureza humana é toda igual, gente. E a natureza humana, ela é fraca. Por mais que o homem esteja buscando essa autossuficiência, ele vai se frustrar. Há um vazio dentro de cada um de nós que só vai ser preenchido com a presença do Espírito Santo de Deus. E por mais que a gente tente procurar em religiões, em filosofias, em autoconhecimento, eu sempre falo para vocês aqui, em primeiro lugar nós temos que buscar o conhecimento do alto. E o conhecimento do alto nós vamos aprender e a descobrir nesse livrinho, ou nesse livrão, chamado Bíblia, Palavra de Deus. Eu até quero passar um videozinho que a minha sobrinha Pamela fazia com a nossa querida Cotinha, que era assim que a gente conhecia ela. E ela estava já com 92 anos, com demência, então ela já não lembrava o nome das filhas, das pessoas, mas ela lembrava da Bíblia. E quando se recitava a Bíblia, ela sabia. Mas como? Para você ver o poder que há na palavra. Tem o vídeo aí? Ô, Fran, bota para nós aí. Não vamos chorar aí, hein? Chora, chora. Ó, aumenta o volume aí.
Ó, cantamos esse louvor hoje, ó. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém? Vamos aplaudir a Deus, coisa linda. Por mais que fisicamente ela estava muito debilitada, 92 anos, fraquinha fisicamente, com a memória já, né, cheia de esquecimento, mas de Jesus e da sua palavra é o que era a sua força. E Sansão, enquanto teve esse entendimento, ninguém resistia a ele. Os filisteus, quando sabia Sansão tá vindo, corre todo mundo que não vai sobrar um para contar a história. O homem era uma máquina, mas porque a força de Sansão era Deus. Quando nós tivermos a humildade para reconhecer que sozinho nós não vamos a lugar nenhum, gente, e que com Deus a gente pode ir em qualquer lugar, a gente sempre vai se frustrar. Não foi só com Sansão. Você acha que o que Deus tinha para Sansão era aquele final? Eu creio que Deus tinha uma vida abençoada para Sansão, mas nós colhemos o que nós plantamos. E Deus nos ama tanto que Ele nos dá liberdade. Olha, você escolhe. Tu quer ir para frente, tu quer ir para trás, tu quer ir para a esquerda, tu quer ir para a direita. Eu te aponto um caminho. Se você quiser andar nesse caminho, vai ser melhor para você. Agora, se você não quiser, você responde pelas suas decisões e escolhas. E Sansão deixou com que a natureza humana, o coração dele, os olhos dele, os desejos carnais dele falasse mais alto do que o espírito que estava fortalecendo ele. E esse é um risco que todos nós corremos. Por isso que eu fiz questão de ler aquele último versículo ali que Sansão matou mais inimigo quando ele morreu do que quando ele estava vivo. O que significa isso para nós? Gálatas 5, (24 e 25). Ó. Os que são de Cristo Jesus crucificaram o quê? A carne. Quando a Bíblia fala que carne, não está falando de picanha, entrecó. Está falando da nossa natureza humana, os nossos desejos, as coisas que a nossa carne sempre quer, nosso coração enganoso quer, com as suas paixões e concupiscências ou desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, o nosso maior inimigo não é o diabo, os demônios, Satanás, somos nós mesmos. Então, se o próprio Paulo está dizendo, vocês precisam crucificar, o que significa crucificar? Levar para a cruz. O que fizeram com Jesus na cruz? Não o mataram lá? Então, Paulo está dizendo, crucifica, ou seja, morram para os desejos carnais. E a vida espiritual de vocês será fortalecida. Então, se Sansão matou mais inimigo quando morreu, hoje para nós não significa que Deus quer nos matar. Não, Deus quer nos dar vida. Mas para a gente ter vida, a gente precisa matar a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos. Não sei se você está me entendendo. É possível, pastor Guto? Claro que é, senão Paulo não tinha escrito aqui para a gente viver e andar no Espírito. Não é virar monge, então nós vamos ter que morar lá no alto da montanha, não comer mais nada, ficar só no zen e no zen, Não, é vida normal. Só que a gente vai ser guiado pela palavra de
Deus, nós vamos ter caráter, nós vamos ser pessoas íntegras. Íntegras vem de inteiro. Hoje em dia as pessoas não são mais íntegras, as pessoas são corrompidas. E quando a gente se corrompe igual Sansão, o que o inimigo faz conosco? O que fizeram com Sansão, gente? Não vazaram os olhos dele? Não ficou cego? Ficou cego. Sem enxergar nada. Escuridão. É assim que o inimigo quer fazer com a nossa vida, que a gente não enxergue, a gente não entenda, que não tenha compreensão das coisas. Vive, né? Puxa, agora onde é que eu estou? Não sei, estou perdido, estou desorientado, porque eu não tenho visão. Esse foi o final de Sansão. Um homem que era forte. Então Deus não quer que a gente perca a nossa visão. E como é que eu não perco a visão, o entendimento do que Deus tem para nós em vida? Eu preciso andar e viver no Espírito. E não é só na questão dons espirituais, é caráter mesmo. E como é que a gente vai andar? Olha o que o profeta Zacarias fala lá no capítulo 4, versículo 6. Zacarias 4, 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Zorobabel, na época, era o sacerdote de Israel, que estavam saindo do exílio da Babilônia, da época da Pérsia, e depois estavam retornando para Israel. E estava tudo destruído e Deus falou: você vai voltar e vai reconstruir o templo. Só que o templo de Salomão já tinha sido arruinado, estava tudo no chão. Era uma missão muito difícil e improvável. Óbvio que ele estava com medo, inseguro, dizer: mas como que eu vou fazer isso? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho pessoas, o Senhor está me botando numa furada. E Deus está falando para ele aqui: ô Zorobabel, não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus estava encorajando e trazendo essa verdade para Zorobabel: ó, não olha para você, eu vou te dar condições, eu vou te dar força, eu vou te dar recursos, eu vou arrumar tudo para que o templo seja reconstruído, vocês voltem a cultuar, voltem a ter louvor, voltem a ter palavra, voltem a se relacionar comigo. Mas não vai ser pela força de vocês, vai ser pelo meu Espírito. Então essa palavra ecoa para nós até os dias de hoje, não foi só para Zorobabel. A gente tem que ter a humildade de reconhecer que não vai ser pela nossa força, não vai ser pela nossa violência, mas vai ser pelo Espírito de Deus que habita em nós. Isso não significa que a gente não vai fazer a nossa parte. Claro que a gente vai fazer. Zorobabel fez a dele, Neemias fez a dele, Esdras fez a dele para reconstruir não só o templo, mas a cidade, os muros, os portões, o povo. Então a gente também tem que fazer a nossa parte. Mas aquilo que Deus tem que fazer, Ele vai fazer agora. Será que eu vou permitir Deus fazer a parte dele? Eu preciso deixar Deus fazer. Amém? Para que não seja pela minha força, mas seja pela ação do próprio Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Olha o que o profeta Isaías diz, Isaías 40, 28 ao 31, anote aí. Olha que coisa linda. Não sabes, não ouvistes que o Eterno, Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte quem? Ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Por quê? Porque Deus é Espírito.
E nós precisamos aprender a andar e a viver no Espírito. Porque senão a gente vai cansar, gente. É casa, é tarefa doméstica, é tarefa profissional, é vida hoje em dia, né? Muito a questão emocional das pessoas, por dentro, na cabeça, as pessoas não estão boas, porque há um desgaste, há um cansaço, há uma fadiga. Mas Deus está dizendo para nós hoje, esperem em mim, confiem em mim, porque eu vou renovar vocês. Vocês vão ter asas, vocês vão voar igual águia. Você já viu águia voando? Não faz igual galinha. Galinha não voa, galinha não voa. Agora a águia voa acima das nuvens da tempestade, ela abre a asa dela aqui, ela faz nem força. Voa acima de qualquer outra ave. Deus está dizendo, eu vou te fazer voar. Mas aprenda a andar e a viver no Espírito. E essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Joel capítulo 2, verso 28. Desde o Antigo Testamento, Deus já tinha dado essa promessa para nós, até os dias de hoje. E acontecerá depois que derramarei o quê? O meu Espírito sobre quem? Toda a carne, ou seja, todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Ou seja, é nesse tempo. Eu pergunto para você, uma pessoa idosa sonha? Humanamente falando? Não. Geralmente elas mais reclamam do que... Porque faz parte, ela já está no final da vida dela, não tem uma... quem é que sonha? Não são jovens, como nós? Né? Nosso sonho é não ver o Avaí cair para a Série C, né? Daqui dá para ver a ressacada, a gente ora aí pelo Avaí, tá triste, negócio lá, fui lá domingo, tá triste, negócio tem que orar bastante pelo Avaí. Quem sonha são jovens, mas quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, Deus está dizendo, os velhos vão sonhar. Aí hoje em dia as pessoas já não querem nem mais sonhar porque não tem mais nem esperança. E se a gente olhar para a nossa janela lá fora é só tragédia, é só coisa ruim, o negócio está pesado, não dá nem vontade de viver. Mas quando nós somos cheios do Espírito, Ele vai nos dar sonhos, vai nos dar projetos, para que a gente possa ter esse devido desafio, porque, seja sincero, sonhar pequeno e sonhar grande não dá trabalho? Vai dar trabalho. Então, vamos sonhar grande, ué. Vamos viver as coisas grandes, porque Deus é um Deus grande. Agora, na carne, a gente desiste. Na carne, a gente perde a visão, a gente fica igual Sansão. Sem saber o que vai fazer. Sem força. Aí você vê a misericórdia e a graça de Deus sobre Sansão, que mesmo cego, prisioneiro, envergonhado, o cabelo dele voltou a crescer. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de recomeço. E sempre que a gente se volta para Ele, vai dizer, eu estou aqui. Estou te esperando. Agora eu não vou arrombar a vida de ninguém. Ele é um gentleman. Aprendi a falar essa palavra, agora eu só falo essa palavra. Ele é gentil. O Espírito Santo de Deus é como se fosse uma pomba. Você já tentou pegar uma pombinha lá no centro de Floripa, lá? Aqui tem um monte aí também. Elas são sensíveis. Não tem como pegar elas. Então o Espírito Santo é sensível. A gente é que tem que permitir que Ele possa fazer a obra dele sobre as nossas vidas. Amém?
Joel 3:10, ele também vai dizer uma verdade para o povo dele, e eu creio que essa palavra também é para nós. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras, diga ao fraco, eu sou forte. Mas eu sou fraco, mas Deus mandou te dizer, você é forte, porque não é na tua força, é no poder de Deus. É a força do Espírito na tua vida que vai fazer você superar e viver até o que você achou que não poderia. Diga para essa pessoa bonita que está do teu ladinho aí, você é forte. Segunda Coríntios 12, versículo 9 e 10. Olha o que Paulo diz. Então ele me disse, a minha graça te basta, ou seja, é suficiente, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Por isso que Paulo disse lá em Filipenses 4,13, tão famoso esse versículo, né? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse tá aí. É o Espírito que está falando. E eu tudo posso naquele que é a minha força. É exatamente esse Espírito de Deus que está sobre a nossa vida. Segunda Timóteo 1,7. Porque Deus não tem nos dado um espírito de quê? De covardia ou medo. Hoje o que mais as pessoas são atormentadas não é pelo medo? É pelo medo. E o medo não é só um sentimento, é um espírito. Está aqui, está na Bíblia, está dizendo aí, ó. Espírito de covardia, espírito de medo. E qual é a função desse espírito de medo? Ele paralisa as pessoas e ele atormenta as pessoas não vivem em paz. Mas Deus está dizendo, não é esse espírito que eu tenho dado para vocês, mas é de poder, de força, de amor e de moderação. Essa moderação é equilíbrio. Ou seja, eu tenho que fazer a minha parte, mas eu sei que aquilo que eu não posso, Deus vai me ajudar a fazer. Então é uma cooperação nossa com o Espírito de Deus. Você precisa entender isso. Não é, o Espírito vai fazer, então eu vou ficar aqui na minha cama dormindo. Não. A gente e o Espírito precisam trabalhar junto para que a gente possa romper e viver debaixo da força de Deus. E aquilo que é impossível, improvável para nós, Deus vai nos ajudar a viver. Amém? Porque essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. E antes de a gente orar, eu quero ler com você aquilo que o próprio Jesus disse para os discípulos, né? Quando ele ressuscitou, ficou na terra ainda 40 dias, e aí ele disse, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele reforça essa verdade, e ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, é o Espírito Santo que vai nos dar força para viver
e testemunhar da bondade, da grandeza, do sobrenatural, dos milagres de Deus sobre as nossas vidas. Não vai ser na nossa força. Às vezes a gente quer resolver no nosso braço e se cansa e se frustra e dá vontade de desistir, a gente fica desanimado, fica... Por quê? Porque você está confiando na tua força. Jeremias 17, a última para a gente orar. O pastor fala sempre que é a última e vai mais uns 15 minutos ainda, né? Não, eu prometo, essa é a última. Prepara o nosso coral de 2 vozes. Jeremias 17, Frankzinho, do 5 ao 10. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é quem? É o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, diga ao justo, tudo lhe irá bem, porque ele comerá do fruto das suas ações. Porque o justo não viverá pela vista humana, pela sua vontade humana, pelo seu apoio no seu próprio braço, mas ele vai colocar a sua esperança e a sua confiança no Senhor. Por que Sansão tinha tanta força, pastor? Porque o Espírito era tão presente na vida dele que o que ele pegava ficava leve. Ele pegava, ele arrancava portão de cidade, gente. Aqueles portão, sabe aquelas cidades dos anos antigos que era tudo murado e tinha um portal na frente. Ele pegava aqueles portões. Uau! Mas como? Ele matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Uma carcassinha de cabeça de jumento virou uma máquina na mão daquele cara. Nem o Rambo matou tanto. Por que ficava tão leve para ele? Quando ele estava cheio do Espírito. Quando a gente é cheio do Espírito, a gente consegue perdoar. A gente consegue amar. A gente consegue se alegrar mesmo com dor. A gente tem esperança. Agora, na nossa força, o que a gente vai querer? Quero morrer! Não quero mais viver, acabou. Quero desistir. E isso é tão sério que mais e mais pessoas têm lutado contra a depressão. Só que como é que eu vou lutar contra algo que eu sozinho não consigo? Preciso de Deus para vencer a depressão, a tristeza, o desânimo, o vazio. A gente precisa do Espírito. Amém? Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul.